Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. E na aula de hoje, iremos tratar sobre os tetrápodas, né? E a sua conquista, né, do ambiente terrestre, certo? Então, o tópico da aula de hoje, iremos falar da origem desses animais, tetrápodas, e as suas adaptações, né, para a vida no ambiente terrestre, ou seja, no meio aéreo, né? Então, lembrem-se que na aula passada, nesse cladograma, é possível a gente observar, né, a filogenia, né, do grupo dos vertebrados, certo? E então aqui no início, né, falamos dos cordados, no início do primeiro bimestre, né, os cordados, suas características, tal. Depois falamos dos craniatas, né, e aí falamos das feiticeiras, né, as lampreias e tal, que aí já entra no grupo aqui dos gnatostomata, certo? Então, posteriormente, né, vimos, então, os peixes, né, ósseis, certo? E dos ósseis, né, vimos as duas classes, né, Actinopterige e Sarcopterige, certo? Então, assunto da aula passada. Então, após, né, isso na evolução, durante a evolução, após os sarcopterídeos, os peixes, né, desse tipo de peixes, surgiram quem? Os tetrápodas, tá? Então, os tetrápodas são animais, né, vertebrados que possuem 4 membros, certo? E dos quais, né, estamos inseridos também nesse grupo aqui, dos tetrápodas. Né? Ok. Então, mais um cladograma, onde a gente observa agora as características, né, sinapomórficas entre cada grupo. Então, pois, olha só, os osteíctes, né? Tivemos, então, né, a origem, olha só, os sarcopterídeos, então, temos peixes pulmonados, né, selacantos, então já possuem algumas características que daí surgiram um grupo, certo? Que apresentou membros pares usados para a locomoção terrestre. Então, lembrando, toda a vida, né, praticamente no nosso planeta, a vida que a gente conhece, né, a parte das plantas, os invertebrados, né, e os vertebrados, então, inicialmente tiveram origem onde? Nos oceanos. Né? Nos oceanos foi onde tudo começou. Né? Isso, algumas teorias, né, traçam a vida a partir dos oceanos. Mas também existem, né, a vida pode ter surgido também por meio, né, de regiões extremófilas, né, e aí temos as bactérias, né, extremo, que vivem em ambientes extremos, né, como boca de vulcões e tal, então, ambientes muito salinos, então, pode também, né, ter uma parte, né, da vida ali ter originado no ambiente terrestre já, né, mas sobre essas condições. Mas a teoria mais aceita, né, é a partir dos oceanos. Então,
Então, a partir desse momento, eles começam a sair, né, dos oceanos, né, os seres vivos, né, vamos falar aí primeiro o reino vegetal, né, depois os invertebrados e posteriormente os vertebrados, certo? E esses vertebrados, eles apresentavam, né, esses membros pares usados para a locomoção terrestre. Daí, desse ancestral, então, surgiram os anfíbios, olha só, e um outro grupo, né, surgiu aqui, que apresentava um ovo, né, com membrana extraembrionária e tal, vieram desse ancestral, né, surgiram mamíferos e o outro grupo, quer dizer, deram origem, né, os amniotas, certo? E um outro grupo, os répteis, tá? Então, veja que tetrápoda, ele engloba, né, envolve, né, todos os anfíbios, os mamíferos, os répteis, né, e temos aqui também as aves dentro aqui do grupo dos répteis. Então, como eu falei, né, a conquista do ambiente terrestre está associada aos organismos e os seus descendentes tornarem-se aptos a sobreviver neste novo ambiente aéreo. Então, né, o planeta, né, isso há 3,5 bilhões de anos, né, tiveram origem, então, os primeiros, né, nesses 0,5 bilhões de anos, os primeiros organismos procariontes, né, as algas cianobactérias. Essas cianobactérias, elas, né, por meio da fotossíntese, da reação de fotossíntese, produzia, né, o carboidratos, né, forma de alimento, e o gás oxigênio. E esse gás oxigênio foi sendo liberado para a atmosfera, né? Então, a atmosfera primitiva, né, tinha cerca de 1% de oxigênio só. Então, o gás oxigênio, né, produzido por esses organismos procariontes, foram, ao longo de bilhões de anos, né, sendo liberado e então saindo dos oceanos e indo para a atmosfera. Essa atmosfera primitiva, né, começou a ficar rica em o gás oxigênio. E esse gás oxigênio, então, permitiu, né, fez com que ocorresse a formação da camada de ozônio. Então, o ozônio ele foi para a estratosfera e lá ficou armazenado, né, e formando uma espécie de uma camada onde os raios ultravioleta, né, do Sol são filtrados. E isso fez com que a temperatura da superfície da Terra, né, ficasse em uma condição, né, menos quente, porque antes, né, os raios ultravioletas eles geram radicais livres, né, são cancerígenos e tal. E então para a vida era muito difícil, né, no ambiente terrestre. Então, como eu falei no início, tinha os termófilos, né, que eram bactérias, micro-organismos. Então, a partir dessa atmosfera primitiva, né, que foi se abastecendo de gás oxigênio. Então, lembra que o gás oxigênio é o O2, né? Então, temos o O2, e esse O2, né, ele pode se formar monóxido de oxigênio, OO.
E, então, na atmosfera, eu tenho O2 mais O, eu formo quem? O O3. Esse O3 é o ozônio, certo? Então, e graças, né, à produção desse gás oxigênio lá pelos primeiros organismos, né, procariontes, então, né, fotossintetizantes, então foram surgindo, né, outros organismos fotossintetizantes, já agora eucariontes, e aí foram surgindo as algas, né, nos oceanos, e com isso a produção foi aumentando cada vez mais. Até que as algas, né, um ancestral em comum, então também passou para o ambiente terrestre. E daí foram surgindo, né, as primeiras plantas, né, nesse ambiente terrestre, certo? Que também passaram por diversas adaptações para poder suportar, né, aqui esse ambiente. Né? Por exemplo, na água, né? A gente vai falar de algumas dessas características. Então, beleza. Então, primeiro, né, isso ao longo da evolução, lembre-se que as coisas elas vão e voltam, né? Não é algo que que vai uma vez, né? Como só foi uma vez que isso aconteceu. Não, isso vai acontecendo várias vezes, né? Porque são coisas que tipo que acontecem ao acaso, né? A evolução ela vai selecionando, vai se adaptando àqueles organismos que vão se adaptando. E olha só, e os seus descendentes, eles vão, que vai sendo passada essa característica adiante. E daí eles vão, né, os descendentes conseguem, então, colonizar, né, o ambiente terrestre. Então, posteriormente, né, ao longo da evolução, os invertebrados, então, também, né, surgiram durante, então, aqui o Devoniano, né? E, por último, então, temos os vertebrados, certo? Então, olha só, os tetrápodas, né, tiveram origem a partir de quem? Dos peixes sarcopterígeos, certo? Né, os peixes sarcopterígeos pulmonados, que, olha só, então temos aqui os sarcopterígeos, né, os craniatas, os gnostomata, temos os osteítes, né, quer dizer, condrictes, né, vieram antes, depois os osteítes, entre esses osteítes, então temos os actinopterídeos e sarcopterídeos. Dentre os sarcopterídeos, então, surgiu um ancestral comum, né? E aí temos alguns ancestrais aqui, exemplo do Actenistia, certo? E daí surgem, então, os primeiros, né, fósseis no período devoniano, há 360 milhões de anos atrás, certo? Então, olha só, aqui, né, a gente pode observar que a evolução dos tetrápodos, né, aqui eles compartilham um ancestral, né, comum, mais recente com diversos grupos do Devoniano. Então, o Devoniano é esse período aqui, ó. Certo? Esse aqui, que data aí em torno de 395, né, milhões de anos atrás. E esses animais aqui, ó, surgiram nesse período, né? Veja que um sarcopterídeo ancestral, aí depois tivemos os pulmonados, né? Alguns pulmonados, selacantos, e depois aí então tivemos um primeiro grupo aqui, ó, do ancestral, o Ichthyostega, que é um ancestral de quem? Do
desse tetrápodo, né? Desses primeiros tetrápodos. Então, eles já começam, se vocês podem observar, 4 membros aqui, certo? Membros dianteiro e traseiro. E daí, então, surgiram um grupo, né? Os amniotas, e um outro grupo que, olha só, que deram origem aos anfíbios, né? Que vieram a partir desses Temnospondyle, tá? Então, aí surgiram posteriormente, né? Os sapos, as rãs, salamandras e essas cecílias, certo? Então, esse outro grupo, né, dos anfíbios, veja que eles já surgiram aqui, ó, a partir de quem? Do Carbonífero e do Permiano. Tá? Vão surgindo esses animais. Então, voltando ao Devoniano, então veja como ainda os continentes, né? Olha, a América aqui do Sul ainda está, né, junto com a África, né? Estão aqui, ó, localizados no Polo Sul, certo? Nessa época, né, no Devoniano, então ainda temos uma configuração aqui de Pangeia e tal, certo? Então, formando um supercontinente. Então, foi quando surgiram esses primeiros animais vertebrados. Então, olha só, um Devoniano, então, temos, né, surgiram vários grupos, né, o Devoniano foi, como já falamos, né, diversos grupos, né, dos agnatos, os gnastostomatos, os peixes cartilaginosos, né, os cartilaginosos, placodermos, falamos, né, os peixes sem mandíbulas, os agnatos, que surgiram bem antes, né, já no Cambriano, né, e aí tivemos, né, uma explosão. Veja que o Devoniano teve um grande, digamos, explosão de biodiversidade, né, a vida teve uma grande diversificação nesse período. Então, e daí, né, foram surgindo, então, esses organismos, né, até formarem os peixes ósseos, e aí temos os actinopterídeos e os sarcopterídeos. E observem que, a partir dos sarcopterídeos, né, desses peixes pulmonados, surgem então, já no Carbonífero, quer dizer, surgem os tetrápodas, né, aqui, os tetrápodas. Os primeiros tetrápodas. E, posteriormente, então, no Carbonífero e Permiano, como eu falei, né, tivemos, então, 2 linhas, né, os amniotas e os que deram origem aos anfíbios. Certo? Então, tudo isso, olha só, nessa escala de tempo aqui, 419 milhões de anos, né, 359 milhões de anos. Bastante tempo, né? Então, nesse período, então, tem desenhos, né, simulando como seriam esses ambientes. Então, a gente observa, né, a grande diversidade de plantas, de vegetais, né, nesse período. E vejam que geralmente eram plantas, né, sem flores, né? Então, que os grupos que se destacavam, né, eram as criptógramas, e então esse aqui era o ambiente. Então, nessa época do Devoniano,
a atmosfera, né, chegou a ter de 30 a 35% de gás oxigênio. Uma quantidade bem elevada, mais do que hoje. Hoje, né, temos em torno aí de 20% de gás oxigênio na nossa atmosfera. No Devoniano, né, essa taxa era maior, né, de oxigênio. Ok, então, aqui isso na superfície da Terra e nos oceanos, né, ou nos lagos e lagoas, temos aí os, os peixes, né, os peixes ósseos, né, e também já os primeiros tetrápodas, né, com essa característica aqui. Iremos tratar das características posteriormente. Professor, se eu não me engano, foi nessa época que começou a surgir os anfíbios, não foi? Então, aí os anfíbios já surgiram aqui, ó, no Carbonífero e Permiano, né? Olha só aqui, ó. Entretanto, os anfíbios compartilham a ancestralidade mais comum com diversos temnóspondilo, né? Já no período que Carbonífero e Triássico. Então, a partir do Carbonífero, né, onde tivemos esses organismos aqui, que surgiram, então, os anfíbios, tá? Então, veja que é uma outra... É um ramo, né? Veja que ele vem esse ramo ele se bifurca. Temos os tetrápodas, então, a partir desses tetrápodas surgiram, né, esses organismos aqui, chamados, né, de Temnospondyle, que a partir desses Temnospondyle, então, surgiram os anfíbios, tá? Mas já a partir do Carbonífero, olha só, Carbonífero, Triássico, né, que iremos falar na próxima aula sobre os anfíbios. Então, são organismos parecidos, né, com anfíbios, mas ainda não são os anfíbios. Então, esses primeiros ancestrais, né, alguns chamados aqui, ó, de Eustenopteron, né, são semelhantes a peixes, né, só que, então, como a gente falou, a partir dos sarcopterídeos, olha só. Então, começou a surgir algumas adaptações, né, principalmente aqui na parte das nadadeiras, né, como a gente pode observar. Então, temos aqui estruturas, né, o rádio, o húmero, as unas, né, e então esses ossos, né, eles foram então sendo adaptados, sofrendo adaptações, né, ao longo disso de milhares de anos. Não é assim, foi um peixinho lá e conseguiu ficar ali fora da lagoa e tal, e então foi um, aí morreu, aí foi outro, morreu. Isso, vários, né? Imagina uma lagoa e tá seca, pode ter eventos de seca, né? Favoreceu também esses organismos a tentar sobreviver fora, né, da água. E então isso vai ao longo de milhares de anos, até que alguns começam né, a desenvolver essas características, tentar, né, sair desse ambiente aquático e conseguir se reproduzir. Então, isso que é um grande passo. Consegue se reproduzir e, a partir daí, né, os seus descendentes começam também a passar esse gene, né, com essas características modificadas adiante. Então, aqui mostrando, olha só, aquele lá da foto, da primeira foto, os Eustenopteron, né, que é por volta 385 milhões a 380 milhões de anos.
e olha que eles viviam, né, no mar, rios, pântanos, lagos, até passar para o ambiente terrestre. Então, esses ancestrais, né, os Panderictes, né, também foram outros, né, exemplo aqui, ó, os Panderictes, eles chegaram, né, foram os mais próximos a acessar o ambiente terrestre, aéreo, e com isso, então, eles foram adquirindo características, né, tanto na região do crânio, como vértebras, né, as nadadeiras também. Então, até surgir, então, aí por volta de 375 milhões de anos, os Tiktaaliques, que são esses daqui, olha só. Tiktaaliques, ele já tem umas nadadeiras, né, bem diferenciadas, o crânio, olha só, diferenciado, né, já de um peixe. Vejo que os olhos, né, já são mais próximos do outro e posteriormente, então, surgiram esses outros dois grupos aqui, os Acantostega, né, e os Ichthyostega, certo? Então, veja que os Acantostegas, né, que são esses daqui, olha, esse aqui, o Acantostega, ele já, veja que o membro, né, posterior, né, ao longo da evolução, né, a nadadeira passa para se formar, então, um membro, né, com um número mais desenvolvido, né, a una, o rádio, né, as falanges, né, vejam que foram sendo adaptadas à locomoção. Desses primitivos, né, os tetrápodas primitivos, os primeiros, né. E aí temos os Ichthyostega, né, que foram os ancestrais, né, a conquistar, né, esse ambiente terrestre. Veja que a pelve também se modifica. Então, temos aqui umas falanges, né, com 7, né, digamos, falanges. Esse outro grupo, né, com 5 falanges. E já, olha só, com rádio, a una, o número. Então, esse aqui é o membro posterior, né, e aqui o anterior. Quer dizer, esse aqui é o posterior também. Certo? Desses ancestrais, desses primeiros tetrápodas. Então, veja que a semelhança, né, sinapomórfica aqui dos membros, né? Então, o membro, né, esse aqui no ancestral, né, de um peixe, né? Então, veja que tem a nadadeira e os ossos, né? A gente observa aqui pela coloração que são, né, os mesmos ossos, só que modificados para o ambiente em que eles vivem, certo? Então, olha só, um tetrápoda primitivo, tá? E aí de uma ave, né, de um cachorro, de um humano, de um morcego, certo? É um baleia. Então, veja que os ossos, né, são os mesmos, só que modificados, né? Por exemplo, no caso, para a vida terrestre ou aérea, né, como as aves, né, os morcegos, né, veja que eles partem, né, de um ancestral em comum, né, sejam eles mamíferos,
né? Seja ele um réptil, né? Um anfíbio. Então, eles partiram dos tetrápodas, desses organismos, né? Que possuem o quê? 4 membros, certo? Então, a gente observa que temos aqui, olha só, a presença, né? Olha só, aqui a partir dos diversos grupos do Devoniano, né? Então, a presença de narina interna com coanas, aí depois surgiram um grupo que apresentavam, né, a presença de dígitos nos membros anteriores e posteriores, articulações definidas nos pulsos e tornozelos, esqueletos pélvicos, né, e peitoral, certo? Bem desenvolvidos, com costelas reforçadas e direcionadas ventralmente, e várias modificações cranianas. Então, veja que várias características foram sendo adaptadas, né, a esse novo ambiente. E são através, então, dos fósseis que a gente consegue entender, né, como ocorreu, então, essa transição e dos seus órgãos análogos, né? Então, olha só, esse outro grupo aqui foram, então, modificações na caixa craniana, né, notocorda e sustentação óssea da nadadeira. Então, veja que aqui já tivemos os tetrápodas, né, do Devoniano, aqueles grupos fósseis que a gente observou. Deles surgiram os amniotas, certo? E um outro grupo, então, olha só, de diversos grupos dos tenospodilos, que aí deram origem, né, surgiram quem? Os anfíbios, né? Certo? Então, esse é um cladograma que mostra os ancestrais, né, as suas características sinapomórficas entre os grupos. Então, temos aqui o grupo de transição, né, algo, no caso aqui, ó, tem características intermediárias, né, de anfíbios. Então, a pele, né, olha só, pele, esses organismos, né, eles ainda dependem da água, né, esses tetrápodas, os primeiros, eles conquistaram, saíram um pouco da terra, mas sempre voltavam para a água para reprodução, né, a pele ainda era muito delgada, né, frágil, então esses organismos ainda viviam de uma transição, né, entre a terra e a água, não foi uma coisa que chegou na terra e ficou de boa e independente da água, não. No caso, eles dependiam da água, né, para sobreviver. Então, eles ficavam ali, né, naquele ambiente de transição, certo? E tinham uma cauda, né, bem ainda desenvolvida. Essa nadadeira, né, caudal. Então, aqui seria um desenho, né, no fino devoniano, há 415 milhões de anos. Então, temos, né, alguns tetrápodas, certo? Aqui eu acredito que seja no fim, que foi quando surgiu, né, aqueles primeiros, vejo que tem membranas interdigitadas aqui,
entre as falanges. Então, esse é o ancestral dos anfíbios, né? Aquele grupo lá que a gente chamou de os temnospondilos, certo? E que um daqueles ancestrais lá dos tetrápodos, né? Lembrando, olha só os ancestrais, então temos os, né, os Eustenopterons, os Panderictis, os Titalic, Acanthostega e Ictiostega, tá? Então, esses 4 foram os ancestrais, esses 5, né? Foram os ancestrais, então, os primeiros tetrápodes, né? Então, vejo que, principalmente, né, os ictiostegas e os titalics, eles viviam, né, nesse ambiente, ó, de transição entre a terra e rios e pântanos, né? E esses dois aqui, os Pantectirictis e os Acanthostega, eles viviam mais onde nos rios, né, lagos e pântanos. E esses, os Eustenopteron, já eram, né, peixes, né, de mar, né, seriam esses tetrápodos de transição aí. Temos também o selacanto aqui já, mas bem antes na escala da evolução. Certo. Entramos, então, saímos do Devoniano, né? Entramos no Carbonífero, então, Carbonífero, né? Triássico, Permiano. Então, veja que tinha os oceanos, né? Com os tetrápodos aquáticos não amnióticos, né? Tanto de oceanos, como a gente viu também de rios, lagos, pântanos, né? E eles viviam nesse ambiente de transição. Tinham muitas, né, pteridospermas, as licófitas, né, as coníferas também já começaram a surgir, então, nesses grupos, durante o período do Carbonífero, né? As coníferas que são as gimnospermas. Certo, olha só, e tínhamos já, né, também vejam que era uma coisa muito dinâmica, né? Então, os insetos, né, também já estavam aqui, olha só, os invertebrados, né, animais invertebrados. Daí foram também surgindo alguns os tetrápodas terrestres, né, não amnióticos. E posteriormente, então, os primeiros amniotas. Então, isso é uma reconstituição, né, de uma cena de um lago no Carbonífero superior na Europa. Então, olha só. Então, qual o fator, né, o que é que levou a esses animais tetrápodos a saírem da água e irem para o ambiente terrestre? Então, né, várias hipóteses são levantadas. Uma delas, questão da seca. Então, por exemplo, né, os animais que viviam, por exemplo, aqui, né, no oceano. E aí, durante alguns tempos, existiam as cheias, por exemplo, de rios e tal, e eu avançava para o oceano, né, deságua no oceano. E as correntes vão e vêm, vão, e esses organismos começam a
se adaptar, né, isso dentro da água ainda, a um ambiente mais de lago, né, uma água menos salgada e tal. Isso ao longo dos milhares de anos, né? E esses lagos, eles, digamos que eles passaram para cá, migraram para os lagos. Dos lagos ocorrem, né, secas e cheias. Então, durante a seca, esses organismos, né, tinham que se adaptar a um ambiente, né, com menos água até voltar, então, ao período da cheia, né, período das chuvas, para que esse lago voltasse a ficar com água. Então, nesse processo, né, de milhares de anos, então muitos morriam e alguns sobreviviam. Esses que sobreviviam tentavam, né, ainda sobreviver a uma outra seca e assim por diante, e se reproduziam e aquelas características iam sendo repassadas. Até ponto, então, que eles, né, começaram já a produzir descendentes férteis com essas características, né, morfológicas já diferenciadas, né, entre membros. Vejam que as nadadeiras passaram, né, os ossos se desenvolver para, né, a locomoção onde no ambiente terrestre, né, só que sempre ainda dependendo da água. Então, a fuga da seca pode ser uma hipótese para que ocorresse essa transição, né? E daí também procura de alimento, né? O alimento também existiam, né? Como eu falei, né? Vários insetos, tinham todo uma cadeia alimentar aqui fora que eles poderiam então passar a participar dessa cadeia alimentar, né? Então, isso ocorreu durante milhares de anos, certo? Então, algumas hipóteses para essa transição. E daí, então, né, claro que várias adaptações foram surgindo também ao longo desse processo. Mas pensem que nessa passagem, né, vejo que até hoje temos peixes, então não quer dizer que todos os peixes iam lá e tentavam sair e conseguiam, não. Isso foi, né, como eu falei, vários tentavam, morriam, então alguns conseguiam, por exemplo, e conseguiam suportar até o outro período chuvoso para que pudesse, digamos, encher ali aquele lago e ele sobreviver. Então, ele sobrevivia sobre condições bem restritas, e aí foram alguns que conseguiram, né, se reproduzir, e os seus descendentes, então, começaram, então, a passar, né, para esse ambiente de transição, né? Enquanto que outros, né, continuavam, morriam, né, não desenvolveram essa adaptação, essa habilidade, e morriam, né? E assim a vida ainda continua, né, até hoje nesses ambientes. Temos os peixes ósseos, os peixes cartilaginosos, algumas espécies extinguiram, faz parte do processo de evolução, e outras ainda continuam até hoje, né? Certo. Então, água, né, versus o ar. Veja que são propriedades bem diferentes, né? Então, o ambiente aquático, quanto à sustentação, esses organismos, né, os peixes, eles, como a gente viu, né, várias nadadeiras, essas nadadeiras, né, irão auxiliar ele na flutuação, a densidade da água também. Então, eles flutuam na água. Já no ambiente terrestre, o esqueleto e extremidades, né, são utilizados para sustentação. Então,
eles tinham, né, que desenvolver, como a gente observou, os membros, né, anteriores e posteriores para andar nesses ambientes. Uma outra característica que diferencia, né, do meio aquático para o meio terrestre. O meio aquático, o equilíbrio hídrico, então, problemas com fluxo osmótico, né, existiam no ambiente aquático, enquanto que problema, né, do osmótico quer dizer o quê? Né? Entrada de sal, por exemplo, né, água salgada, né, nos oceanos, então eles tinham que estar liberando o sal. Já no meio terrestre, o problema era água, né? Então eles não podiam viver muito longe da água porque tinham problemas de desidratação, né? E a pele era muito ainda sensível e delgada, né? A oxigenação, então no meio aquático, fluxo unidirecional, né? No meio terrestre, temos um fluxo bidirecional, certo? Então, aqui, quando começa, né, a desenvolver a, a, a respiração, né, dupla, circulação, né? E, então, já diferente onde do fluxo unidirecional, né, que era aquela circulação fechada e simples, né, onde o sangue passa uma única vez pelo coração. No meio aéreo, né, já começa a formar a circulação, a dupla circulação, onde o sangue circula 2 vezes pelo coração, né, passa pelo pulmão, volta para o coração, depois é bombeado para o corpo. Então, vejo que o sangue bombeado já é oxigenado, né, para o corpo. E a reprodução? A reprodução, então, fecundação externa, né? Os organismos, né? Os peixes liberam os espermatozoides, né? E óvulos na água e são fecundados na água, certo? Com o estágio larval. Já no meio terrestre, né? A fecundação é interna, tá? Ou seja, tem que existir, né, a cópula entre o órgão genital masculino com o feminino, né, isso para, então, ocorrer a reprodução, certo? E sem o estágio larval, né, que tinham antes, então, nesse ambiente aquático. Sistema sensorial, então, propriedades físicas do meio afetam principalmente a visão e a audição. Então, essas características foram sendo adaptadas. Seu microfone está desligado. Ou, desculpa. Então, vamos lá. Beleza. Então, a reprodução externa, né, no ambiente aquático, com formação de larva, né, o estágio larval, e no ambiente aéreo, fecundação interna, cópula, né, órgão genital masculino e feminino, e sem a formação de larva, o estado larval. Sistema sensorial, então, a visão e a audição foram sendo aprimorados. Agora vamos ver as adaptações, né, que ocorreram. Então, o esqueleto, né, o crânio já passa a ter um formato diferenciado, né, com plano, certo? Onde, né, ocorria, então, um bombeamento bucal de ar, certo? E não tinha o que? O opérculo, né? Do que a gente falou na aula passada, que os sarcópterídeos tinham o quê? O opérculo, e perto ao crânio, então perto do crânio, tinham quem? As brânquias, né? E o opérculo cobrindo. Então, os primeiros tetrápodes não tinham opérculo,
certo? E utilizavam, né, a boca como algo para bombear ar, né, impulsionar o ar, então chegar até os pulmões, certo? O alongamento do crânio, então, né, promoveu, então, uma melhor, né, adaptação para a captura de presas, né? Então, o crânio mais alongado permitiu, então, que a captura do alimento, uma melhor captura do alimento. Língua, uma língua grande, né, e musculosa, e glândulas salivar, que lubrificavam, então, a digestão. Que lubrificavam, né, no caso, na boca, né, a mastigação e auxiliando, então, no processo de digestão. O sistema axial, então, começa, então, a desenvolver um sistema, né, com vértebras diferenciadas. Então, a gente observa, né, que as vértebras elas suspendem o peso do corpo, certo? Então, as vértebras temos da cervical, né, da região torácica, lombar, né, sacral e caudal. Então, essas vértebras, né, principalmente que é associado ao tórax, né, onde temos, né, aqui os membros anterior, no caso do posterior da pelve, um desenvolvimento, né, nesses dois ossos para proporcionar, então, esse sistema axial. E eles também eram zigapófises, né, possuíam interconexões entre as vértebras, certo? Que é a coluna, então, com essas diferentes regiões que eu falei. Veja aqui um detalhe dessa zigapófise, que é, né, a conexão, então, entre uma vértebra e outra. Sistema apendicular, então, temos uma cintura peitoral e pélvica alongada, né? Veja o que eu falei no outro slide. Chame a atenção para isso, que a pelve, né? E o peitoral, os ossos aqui na região, né? Desenvolveram, então, ocorreu uma evolução, né? No alongamento dessas estruturas, né? A escápula, né? A clavícula, o húmero, e aqui na pelve temos o ilho, o fêmur, né? Foram se desenvolvendo. Então, a região cervical, olha só, esses animais, tronco, região sacral e a cauda. Né? Já observem que uma estrutura bem diferente dos peixes, né? Apesar de semelhante, né, dos peixes ossos, mas, né, perde aquelas nadadeiras, já não tem mais os tetrápodas, né? E elas vão sendo a peitoral e a pélvica, as nadadeiras foram modificadas, então, adaptadas para a locomoção no ambiente terrestre, certo? E as vértebras também foram sendo adaptadas, né, a esse ambiente. Juntamente com quem? Com o crânio, né? O crânio também. Felipe. Beleza, então, nesse sistema axial, a musculatura também, então, foi um outro importante estrutura que permitiu, né, foram nesses organismos que tinham que se locomover, né, no ambiente terrestre, então ele precisava ter muita força, né, e os músculos, então, foram sendo
digamos assim, se tornando mais rígidos, fortes. Dava suporte também à postura, né? A ventilação também, muito importante, né? A ventilação por meio do diafragma. E aqui a distribuição desses músculos, né? Tem uns feixes, né? Que vai variar de acordo com a sua localização no corpo. A locomoção, veja que aqui é um peixe pulmonado e aqui um tetrápodo. A gente observa, né, como eu falei, as nadadeiras, né, desaparecem, a cauda fica, mas observe que as vértebras, né, elas sofrem adaptações, né, e principalmente, então, as nadadeiras peitoral e pélvica, né, elas se modificam, então, os ossos, né, vão sendo modificados e adaptados a esse ambiente terrestre para a locomoção. Além do crânio, né, que também modifica. E aqui são alguns pegadinhas, né, de fósseis desses animais. Então, olha só. E aí eles se locomoviam, né, como um réptil, né, com os membros anteriores. Então, quando um subia, quer dizer, era, né, que como se a gente fez em forma de X, né, quando então um posterior sobe, por exemplo, o direito, então quer dizer, um anterior sobe, o anterior direito sobe, o posterior esquerdo desce, né? Quer dizer, sobe também. E assim por diante. E eles vão se locomovendo. Então a gente observa também, né, como eu falei, a nadadeira, né, ela passa então a sofrer essas modificações até que a Cantostega, né, possuir então essas características desse membro bem diferenciado então da nadadeira. E veja que são órgãos, né, quer dizer, os ossos, eles são semelhantes, né, mas se modificam de acordo com o ambiente. E que é de humano, né? Respiração. Então, eles tinham, né, um pulmão, né, de saco simples, ventilação a gente já falou, né, bombeamento bucal, que exercia uma pressão positiva. Então, a respiração corria dessa forma. Então, os anfíbios, né, eles têm esse saco simples, né, semelhante, então, os tetrápodes eram semelhantes, ventilação por bombeamento bucal, então existia então essa pressão positiva, né. Os amniotas, né, possuíam já pulmões subdivididos, a ventilação por bomba de aspiração. Então aí surgiram, né, a inalação e exalação. Inalação, expansão da caixa torácica, e exalação, retorno elástico, né, e contração dos músculos transversos. Então, eles tinham, né, uma salamandra, tá? Um anuro, réptil, um coelho e uma ave. Então, veja que o sistema pulmonar, né, ele foi se desenvolvendo e se adaptando ao ambiente. Tá? Sistema sensorial. Então, temos a visão, né? Então, foi ficando mais desenvolvida, veja que eles já começam a ter pálpebras,
nos sarcópteros não tinham pálpebras e glândulas lacrimal, né, para lubrificar a córnea. Quimiorrecepção, tinham órgãos, né, vomeronasal, e esses que permitiam, né, auxiliavam no fluxo de ar, certo? Certo, tem aqui epiglote. Então, veja que eles usavam, né, bombeamento bucal para respirar. E se abre e fecha, então, gera uma pressão e a narina também auxilia nesse processo. Audição, então, eles desenvolveram que uma membrana timpânica, né, algo que surgiu pela primeira vez, né, nesse grupo, os tetrápodes. Com ossos, né, da orelha mediana, né, fluidos do ouvido interno e células pilosas. Então, eles começaram a desenvolver também, né, um aparelho auditivo muito bom, né, para poder também sobreviver àquele ambiente, certo? E também caçar, né, precisavam caçar. Então, o sistema cardiovascular, né, o sistema circulatório. Olha só, como eu falei, a circulação é dupla, né? Veja que os peixes, a circulação é simples, como eu falei, olha. Então, o sangue circula aqui ao coração, o sangue circula apenas uma vez pelo coração. Né? Ele entra venoso, sai venoso, vai nas brânquias, oxigena, é distribuído nos órgãos, aí torna venoso novamente e volta pelo coração. Já os tetrápodas, né, eles já tinham o quê? Circulação dupla. Então, o coração, quer dizer, o sangue passa 2 vezes pelo coração. Então, aqui o coração, veja que temos a pequena circulação e a grande circulação, ou sistêmica. Então, na pequena circulação ou pulmonar, o sangue vai para os pulmões, é oxigenado, então, com as trocas gasosas, entra, então, o sangue arterial. Esse sangue arterial, então, é bombeado para todo o corpo, né, onde são distribuídos, e depois volta, então, venoso ao coração, certo? Então, veja que é uma circulação mais eficiente, né, esse sistema. E o coração, né, com 3 ou 4 câmaras, e aí a gente vai, né, vai depender do... se vai ser um réptil, um anfíbio, uma ave, né, ou um mamífero. Sistema linfático, então já possuía, né, fluidos, né, do tecido do sistema nervoso, atuava já auxiliando, então, no sistema, né, cardiovascular. E os órgãos urinários, né, e reprodutor. Então tínhamos um rim, papel de excreção, né, de íons de nitrogênio, então eles tinham essa questão da amônia, né, de liberar amônia, e que depois, né, passa a ser ureia. Né? Então, o rim tinha esse papel na excreção de íons de nitrogênio, né? A bexiga urinária, então, começa a formar uma bexiga urinária. Presença de cloaca. Cloaca é um órgão, né, onde ocorre uma abertura, né, onde ocorre tanto a passagem das fezes como da urina, tá? Também é uma região
Eu acho que onde sai o órgão reprodutor. Não lembro agora. Acho que é isso. E o ovo amniótico. Então, alguns possuíam, formavam ovos, né? Uma casca rígida, fecundação interna. Então, esses ovos também proporcionaram. Então, muito importante a reprodução, porque é a reprodução que vai garantir, né, que os seus descendentes sobrevivam, né, e passem esses genes adiante. Então, inicialmente eram por ovos, né, colocavam ovos e já tinha uma casca, né, mas a fecundação lembre que era interna, então não é mais externa. Ou seja, cópula, existe uma cópula, né, entre o órgão genital masculino com o feminino e aí os espermatozoides eram depositados dentro do óvulo, no órgão genital feminino, no aparelho, e daí ocorria a fecundação interna, posteriormente, então, a formação dos ovos. Certo? Então, esses ovos proporcionou, então, um grande ganho, né, para a reprodução dessas espécies. Ok? Então era isso, pessoal, que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Perguntas, dúvidas?